Você está perdendo muitos filhotes nessa temporada e não sabe o que está acontecendo? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou te passar todo o meu manejo com os canários. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito nessa temporada. Primeiramente, pessoal, se esse é um tópico que caiu como uma luva para você, vai te ajudar, então vou pedir para você curtir esse vídeo, tá bom? Ativar as notificações e se inscrever nesse canal que eu tenho certeza que os próximos vídeos vão te ajudar ainda mais, tá? Agora, em relação ao meu manejo, né, eu quero ressaltar que não existe certo nem errado, tá? Cada criador faz um manejo que convém ou que é melhor para ele por conta do tempo. Às vezes o criador não tem tempo de mexer no criatório diariamente, então ele mexe uma vez por semana. Tem criador que cuida 2 vezes por semana e assim por diante, tá bom? E cada criador faz do jeito que acha melhor, né? E do jeito que dá certo, que é o principal. O criador tem que fazer do jeito que dá certo para ele, tá? Hoje eu vou explicar para vocês como é o meu manejo aqui no meu criatório, tá bom? No criatório Divine, né? Então, primeiramente, tudo começa com os acasalamentos. Então, aqui, como eu crio canário de canto, timbrado espanhol original, né, e o meu foco é o campeonato, vão ser as competições, né, de canto clássico. Então, o que eu procuro fazer? Né, eu tento não desgastar os meus machos, tá? Eu passo o macho na fêmea, eu deixo ele, primeiro eu coloco o ninho nas fêmeas, deixo ela preparar os ninhos. Quando tá tudo bonitinho, eu coloco o macho com a fêmea, ele galando até o 3º ovo, eu tiro esse macho, tá bom? É lógico que vai ter criadores, vão ter pessoas que vão falar, pô, mas o canário bota 4, 5, 6 ovos, né, muitas vezes. E de fato mas muitas vezes, quase sempre, você deixando o macho até o 3º ovo, o 4º e o 5º já vem galados também, tá bom? Pro macho ele galar todos os ovos, né? Ele deixar fértil todos os ovos, basta ele galar uma vez bem. Ele galando a fêmea uma vez bem, a fêmea tem condições de encher todos os ovos, tá bom? Então, para garantir, eu deixo até o 3º ovo, ele galando o 3º ovo, eu já tiro esse macho, tá bom? Então, fazendo isso, né? E sempre que a fêmea bota um ovo, eu tiro aquele ovinho e substituo por um ovo falso, né? Então, fazendo isso, você vai evitar que na hora do acasalamento do macho com a fêmea, se porventura a fêmea pedir a gala dentro do ninho, que algum ovo caia do ninho, né? Algum movimento mais brusco do macho ou da fêmea jogue aquele ovo para fora do ninho, tá bom? Então, e isso é muito comum. Agora, você removendo a fêmea botando o ovo e você removendo esses ovinhos, você basicamente vai remover por zero a possibilidade de quebrar um ovinho durante o acasalamento, tá? Esse é o principal ponto, talvez seja o primeiro ponto que eu vou tocar aqui, tá bom? Então você fazendo isso já de cara, você já vai ganhar alguns ovinhos a mais, porque alguns acidentes não vão acontecer. E se porventura alguém falar, não, mas o macho, eu deixando o macho, ele ajuda a cuidar da fêmea, isso é uma grande verdade, tá bom? Eu tenho muitos machos aqui, se eu deixar, ele cuida mais do filhote do que a fêmea. Ele até choca, alguns machos até chocam para a fêmea, né? Mas quando você faz isso, você desgasta demais o macho, né? E você acaba criando uma fêmea preguiçosa. Então assim, quando você acostuma aquela fêmea com um macho muito bom, que está sempre cuidando dos filhotes, a fêmea fica preguiçosa naturalmente. Então se você faz 1, 2, 3 posturas com ela naquela temporada, então ela não vai mais querer cuidar dos filhotes. Então numa próxima temporada, provavelmente ela não vai cuidar dos filhotes. Então se você não deixar um macho muito bom com ela que cuide dos filhotes, todos os filhotes vão morrer, né? Então quando você não acostuma a fêmea com um macho, né, cuidando da sua prole, dos seus filhotes, então você força, né, a fêmea,
pelo próprio instinto, ela vai querer alimentar aqueles filhotes. Então ela não vai ficar esperando ninguém, nenhum macho, ir lá alimentá-la e alimentar os filhotes. Então ela mesma vai sair do ninho, vai pegar a comida e vai dar a papinha para os filhotes. Então assim, você vai estar cultivando e criando boas fêmeas de reprodução até para as próximas temporadas. Isso é muito interessante, tá bom? Outro ponto que eu acredito que talvez seja o mais crucial aí na criação, para que você diminua suas perdas dos filhotes, né? É assim que os filhotes nascerem, você pegue e você pingue uma gotinha de soro fisiológico no biquinho de cada um, no primeiro dia, tá? No primeiro dia você não precisa dar papinha, não precisa se preocupar em alimentar, né? A única preocupação é você hidratar aquele filhote. Então assim, pega uma gotinha de soro fisiológico e pinga no biquinho de cada filhotinho que nasceu, tá? Fazendo isso, você vai perceber que vai reduzir drasticamente também a sua perda desses filhotinhos que não duram, não passam do segundo, terceiro dia, né? Simplesmente pelo fato que você vai estar hidratando aqueles filhotinhos que muitas vezes se esforçaram muito, que eles se desidrataram, né, para quebrar a casca do ovo, tá? No segundo dia, a partir do segundo dia, você já vai entrar com a papinha, né? Se você tiver tempo e condições de dar uma boa papinha, tá bom? Se o seu manejo, Vinícius, eu não dou papinha para os meus canários, eu deixo eles reproduzirem normalmente, tá bom? Aqui também eu já fiz o teste. Dá para tirar bastante filhote não dando papinha? Dá para tirar. Já tirei vários sem dar papinha nenhuma. Porém, você vai perder alguns filhotes, tá bom? Isso é fato. Então, assim, de cada 10 filhotes, tá bom? Um número hipotético ali, você perderia uns 3, talvez, pelo fato de não dar papinha, tá? Então, quando você dá papinha, né, pelo menos 2 vezes ao dia, tá bom, gente? Então, assim, se você for dar papinha, dê pelo menos 2 vezes ao dia, tá? Eu não vou falar de marca de papinha nada aqui nesse vídeo, mas eu tenho uma marca que eu utilizo e é excelente. Eu não perco filhote com essa papinha, tá bom? Então, se você até quiser saber, manda uma mensagem aqui pra mim, eu retorno pra vocês, tá? Pergunta qual papinha, caso vocês tenham interesse, que aí eu falo a marca pra vocês sem o menor problema, eu falo qual é o meu manejo também, tá bom? Mas, voltando, não adianta você dar papinha uma vez por dia ou de vez em quando, não adianta. Se você for dar a papinha, você tem que dar a papinha por pelo menos 2 vezes ao dia, tá? De manhã e à tarde, depois que o sol se põe, tá? Então quando já escurece, tá quase escurecendo, aí você pode fazer esse manejo da papinha, tá? Se possível, né? A maior parte dos criadores não vão ter disponibilidade para fazer esse manejo, mas se possível, tenta dar 3 vezes. Aqui eu consigo dar 3 vezes ao dia e eu não perco nenhum filhote, tá bom? Mas o segredo também, gente, está na qualidade da papinha. Tem que ver a papinha que vocês estão dando para os seus filhotes, tá bom? Já testei várias marcas de papinha e hoje eu tô com uma que de fato eu não tô perdendo filhote, tá? Então vale muito a pena você dar uma papinha de excelente qualidade e você fazendo isso, dificilmente você vai perder filhotes, tá bom? Se porventura perder, vai ser algo esporádico, tá? Então eu acredito que essa dica, ela é uma dica de ouro também e vale a sua curtida, vale o seu compartilhamento aí, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho, né? E outro ponto interessante não deixe, mesmo você dando papinha para os seus canários, para os seus filhotes, não deixe de fornecer uma alimentação de qualidade, tá bom? Então, durante essa fase que os filhotes estão no ninho, você tem que facilitar ao máximo a vida daquela mãe, daquela canária que está cuidando deles. Então, assim, dê alimentos que você sabe que ela gosta, né? Não adianta você inventar moda de querer, na época de reprodução, servir alimentos que você nunca deu, tá bom? Ela não vai comer. Então, assim, o ideal é você dar sempre que possível, couve, maçã, milho, né, uma boa farinhada, estrusada, mistura de sementes, mas na época que a canária, você tá com os filhotinhos no ninho e ela tá tratando deles,
É muito bom você dar couves, couve, milho, maçã. A maçã é excelente, ela hidrata demais os filhotes. A couve também. Você consegue ver até o papo dos canários mudam a cor quando ela dá couve, você vê que eles estão bem alimentados. Então, assim, é muito interessante, tá bom? Não deixe faltar alimentos, frutas, legumes na época da reprodução, tá bom? Isso estimula demais a mãe a cuidar dos filhotes, tá? Isso é uma dica também fenomenal e vale muito a pena. E outra dica, né? Que aí os filhotes já vão estar mais crescidinhos, já vão ter saído do ninho, né? Nessa fase que eles saem do ninho, não precisa acelerar o processo, né? Você só vai separar os filhotinhos da mãe, né? Quando eles estiverem já comendo sozinho, tá bom? Em termos de data, é muito complicado eu passar uma data para vocês, porque isso vai depender do tamanho dos canários, vai depender da alimentação, do manejo. Então, assim, mas um jeito que não tem erro é observem seus filhotes. Se eles estiverem comendo sozinho, já é o momento de separá-los da mãe, tá bom? Mas mais ou menos antes de chegar nessa fase, se possível, né? Coloque quando você cria naquelas gaiolas criadeiras, você tem muitas vezes aquela divisória no meio. Então, se for o caso, né? Quando os filhotes já saíram do ninho, eles já estão começando a comer sozinho, mas ainda dependem muito do trato da mãe ou dos pais, coloque a divisória, né, na gaiola de criação, deixe os filhotes de um lado e a mãe ou os pais do outro, tá bom? Eles vão continuar alimentando aqueles filhotinhos, tá? Eles não vão deixar morrer, vão continuar alimentando e já vão se preparar para uma próxima postura, tá? Quando eles começarem a se preparar para uma próxima postura, né, que demora alguns dias, né, também não existe receitinha de bolo, não tem quantidade de dias exatos, cada casal vai demorar o seu tempo, o tempo necessário, mas quando eles começarem a entrar numa nova postura, aqueles filhotinhos que ainda estavam dependendo da mãe, provavelmente já vão estar começando a comer sozinho, tá bom? Sozinhos. Então você consegue, depois que você se certificou que eles já estão comendo sozinho, e isso acontece, gente, depois do 30º dia, tá bom? Não tem data certa, às vezes é 30º, 35º, 40º dia, né? O importante não importa o tempo que leve, se você percebeu que está comendo sozinho, já é a idade de você pegar esses passarinhos, pingar uma gotinha de Alax ou Ivomec na coxinha deles ou na nuca e colocar no viveiro, tá bom? E muita fartura. Na hora que vai pro viveiro, gente, muita fartura de alimento, tá bom? Muita fartura na hora que você, pode ser viveiro, pode ser numa outra gaiola, mas na hora que vocês trocam, tiram aquele filhote dos pais, você tem que deixar à disposição daquele filhote muita comida, tá bom? Para que ele não tenha nenhuma recaída, não tenha não falte açúcar no sangue dele, ele tem uma recaída e venha a óbito. Então, assim, é muito interessante, muita fartura, tá bom? Fazendo isso, provavelmente aí você, não só fazendo isso, mas fazendo todas essas dicas que eu acabei dando para vocês ao longo desse vídeo, provavelmente a criação de vocês vai ser uma criação muito feliz, né, e com poucas perdas, tá? Que esse é o objetivo da gente, criar porque a gente gosta, criar porque a gente ama esses animais, né? E fazendo isso, tenho certeza que vai dar muito certo para você, tá bom? Ótima criação aí e tudo de bom. Um abraço.